Ao longo dos últimos anos, mais ou menos os últimos 3 anos, eu tenho esse canal no YouTube aqui e você pode voltar aqui nos vídeos que você vai encontrar desde os vídeos mais antigos que eu trouxe aqui nesse canal, os conceitos que eu vou tratar aqui com vocês hoje. Então, eu fui lá trazendo desde o básico até o mais avançado conceito que eu vou estar utilizando nessa aula aqui. Eu já utilizei eles e já passei para vocês todos esses conceitos. E esse vídeo aqui é dedicado para você que cansou, para você que realmente está exausto desse jogo emocional, dessa brincadeira psicológica que o mercado e que as redes sociais fazem com o seu cérebro. De ficar de um lado para o outro, pulando de estratégia em estratégia, pulando de mentor em mentor, de conceito em conceito, ou é SMC, ou é ICT, ou é um, ou é outro, ou é KITSI, ou é análise técnica, ou é média móvel, ou é linha de tendência. E você fica nesse jogo, você fica nessa bagunça, e você nunca consegue achar alguma coisa que ressoe de verdade com você e que funcione, que seja eficaz. As coisas podem até começar funcionando, mas depois você não consegue manter. E isso é falta de checklist operacional e de profundidade de conhecimento de verdade. A internet hoje em dia ela está lotada de gente que vai te mostrar resultados de saque, de Pix caindo em banco, de payout de mesa proprietária ou de que passo sem mesas proprietárias. Todas essas coisas elas são muito fáceis de falsificar. Muito, muito, muito fáceis. E enquanto o brasileiro médio continuar sendo idiota e caindo nisso, sendo atraído por um cifrão verde, sendo atraído por um PNL positivo, sendo atraído por um Pix, notificação de Pix saindo na conta, vocês vão continuar nesse jogo emocional. Vocês precisam de profundidade de conhecimento. Vocês precisam de pegar uma coisa, pegar conceitos e abraçar eles e se manter neles e evoluir junto com eles ao longo do tempo. É isso que vocês precisam. E nesse episódio eu vou estar mostrando para vocês a consolidação dos conceitos que eu venho trazendo aqui para vocês. Então vocês podem checar no meu canal, vocês vão ver todos esses conceitos que estão aí na tela e todos os conceitos que eu vou falar aqui, eu já abordei anteriormente nesse canal, já trouxe aula para vocês. Eu não escondo nada, eu não preciso esconder nada de ninguém. Tá tudo aqui público, gratuito, todas as coisas que eu faço, todas as coisas que eu uso. Então é isso. Se você cansou desse jogo emocional, você vai pegar esse checklist operacional, esse modelo, e você vai usar ele. E não só usar ele, você vai ficar com ele. E você vai aprimorar ele e você vai evoluir junto com ele. De uma vez por todas, não te prometo que você vai ser consistente. Mas eu quero que você se esforce para agir consistentemente com esse modelo. Só aí você vai conseguir, finalmente, encontrar a sua verdadeira consistência. Então, esse vídeo vai ser chato, esse vídeo vai ser longo, mas ele pode mudar a sua vida. Então, fica comigo. Certo, rapaziada. Então, low hanging fruit, ele é um estilo operacional muito conhecido nos Estados Unidos e em outros países onde isso aqui é levado a sério de verdade, que são aqueles estilos operacionais ou a variação de um modelo operacional que se traduz para fruta pendurada baixa. Então, assim, você tá lá, imagina que você quer pegar uma fruta, né? Você quer pegar uma fruta de uma árvore. Você tem as frutas que são mais difíceis de pegar, você tem as frutas que são mais complicadas, aquelas que estão mais no alto. Você precisa de ferramentas para poder pegar. E você tem aquelas que são mais baixas, que são mais tranquilas, que você tá passando ali na rua, você pode só esticar o braço e pegar ela. Opa, eu peguei a frutinha, vai embora. No final das contas, as duas coisas vão te dar uma fruta. Você ir lá em cima, subir e fazer o mais difícil, ou você ir lá e esperar nascer uma fruta baixinha para você poder pegar. Você, nos dois casos, vai ter uma fruta. Você vai aproveitar a fruta da mesma maneira. Agora, traduzindo isso para o mercado, vocês já conseguiram entender, né? Sempre vão ter os modelos que vão ser muito mais complexos e complicados, aqueles que vão ter várias variações, vários conceitos. E vão ter os modelos em que vão demorar mais para aparecer, mas que vão ser esses long hanging fruits, onde você vai ter entradas mais sniper, mais certeiras, e ele vai direto no seu take, no seu stop, são operações menores normalmente, onde você espera alguma coisa bem mecânica acontecer. Eu não estou falando que isso aqui é melhor ou pior do que você ter um modelo mais complicado, até porque eu mesmo tenho conceitos extremamente aprofundados no meu trading plan que eu utilizo diariamente, inclusive para poder fazer o low hanging fruit ficar mais fácil ainda. Porque se eu sei das coisas mais avançadas e mais complexas e domino elas, aquilo que é fácil, como o low hanging fruit,
vai ficar ainda mais fácil. Concordam comigo? Mas se você está começando, se você está iniciando no mercado, a low hanging fruit pode ser excelente para você. Não só o meu modelo, porque low hanging fruit pode ter vários modelos. Você pode criar o seu próprio low hanging fruit para o seu modelo específico, que é a variação mais rápida, mais eficaz e mais fácil de ser replicada e executada ao longo dos anos. Mas o meu low hanging fruit, ele é bem simples e ele funciona da seguinte maneira. Tá aí na tela literalmente é tudo do low hanging fruit, tudo tá aí na tela, porque ele é bem simples mesmo, é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês exemplos de operações que eu peguei utilizando esse modelo, o modelo fractal 100% padrão. O low hanging fruit, eu comecei a trabalhar nele há 2 anos atrás, então já vem 2 anos que eu uso o mesmo modelo e eu venho trazendo aqui para vocês. Nesse caso, eu nem chamava de low hanging fruit. É o MF, é o modelo fractal padrão. Se você quiser conhecer mais aprofundado esses conceitos, essas técnicas de verdade, realmente ter alguma coisa em ordem para te trazer do mais básico até o mais aprofundado, você tem o meu curso do modelo fractal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? Para você poder conhecer o MF, o modelo fractal, que é justamente o meu curso completo, do básico ao mais avançado. Lá você vai aprender tudo mesmo, eu garanto para você. Já são quase 100 aulas lá dentro do MF, tem lives gravadas e tem conteúdo de emocional psicológico, tem um diário de trade próprio, muitas coisas, muitas ferramentas, indicadores para te auxiliar e análises avançadas. Ok? Então, focando aqui no low hanging fruit agora, a gente tem o seguinte, um checklist simples e muito eficiente, muito eficaz, porém simples e resumido. A gente tem passos simples a serem seguidos e a gente vai fazer isso diariamente. A gente vai seguir isso à risca e a gente vai preenchendo esses passos aqui um por um. Eu vou deixar o link desse trading plan aqui para vocês na descrição. Ok? Isso já deve ajudar muito vocês. Vocês encontrarem, vocês já terem alguma coisa para seguir, né? Vocês encontrarem conceitos eficientes para seguir, já muda, já transforma completamente a vida de vocês. Então eu vou deixar na descrição um PDF do Low Hanging Fruit. Lembrando, junto com os vídeos auxiliares, beleza? Eu tenho uma série de vídeos aqui, eu vou estar deixando aí também, auxiliares, para vocês poderem estar estudando cada um dos conceitos que estão aqui. Beleza. Então, o Low Hanging Fruit, ele começa pelo tempo gráfico maior, pelo Higher Time Frame Bias, que é o nosso viés direcional do tempo gráfico maior, para onde a gente está indo no tempo gráfico maior, e os níveis de suporte e resistência do tempo gráfico maior. E a gente vai marcando caixinha por caixinha. Higher Time Frame Bias é o nosso primeiro ponto. Order Flow e John Liquidity Clean. Ou seja, eu preciso ver um Order Flow Clean e um John Liquidity Clean. Se você não sabe o que é isso, assiste os outros vídeos. Order Flow é a tendência, de certa forma, e o John Liquidity é o nosso alvo. Então, eu tendo uma tendência e um alvo clean no diário e H1, a gente vai ter justamente o primeiro ponto. O segundo ponto é ter um Higher Time Frame Market Maker Model, ou seja, um ciclo de liquidez, IRL, ERL, e SMT Fill, opcional. Essa é uma das coisas, beleza? São só essas duas etapas. Eu só preciso ter Order Flow e John Liquidity Clean, e um Higher Time Frame Market Maker Model, eu já tenho meu Higher Time Frame Bias. Ou então, pode ser um, pode ser outro. Order Flow Clean é obrigatório, mas aqui o Higher Time Frame Market Maker Model pode ser tanto um ciclo de liquidez, com uma SMT Fill opcional, ou então um Higher Time Frame CRT, que é o Candle Range Theory, que também tem vídeo explicando aqui no canal. Eu já fiz um vídeo, uma aula completa sobre CRT, que inclusive foi a mesma aula que tem no meu curso. Então eu peguei a aula do curso e trouxe para o YouTube de maneira gratuita para vocês. High Time Frame CRT com Two Stage SMT opcional. Então não é obrigatório, mas se tiver é melhor. Cara, fazendo esse frame vai ser a primeira coisa que a gente vai buscar, né? Essa é a primeira coisa que a gente vai avaliar ali no tempo gráfico maior. Se ele tiver clean e encaixando nesses dois pontos, aí sim a gente diminui o tempo gráfico. Se não, a gente fica no tempo gráfico maior até o mercado encaixar nesse High Time Frame Bias. Lower Time Frame Execution, a gente também começa com as duas etapas aqui. Reversão diária ou expansão diária, ok? Reversão diária é um tipo de daily profile que eu já expliquei aqui, inclusive, para vocês no canal. Tem um vídeo de 1 hora falando só sobre isso, falando sobre essa Lower Time Frame Execution, vou deixar na descrição também. Tá, então olha só, eu tô dando tudo aqui para vocês, né? Um acervo completo de todas essas informações.
Então, a reversão diária é quando a gente deixa aquele candle no diário, né? O candle diário com bastante pavio, né? Então, é um martelo, normalmente é conhecido como martelo. E a gente tem as expansões diárias, que são aqueles candles diários que são grandes, que tem bastante corpo e pouco pavio. Então, eles fazem realmente aquela expansão, aquela explosão, beleza? E aí a gente pode ter um ou outro, né? O candle diário vai se formar de uma maneira ou de outra. Ou de reversão diária ou de expansão diária. Nesse caso, a gente tem que saber identificar esses dois. Tem um vídeo que eu já mostrei para vocês. A gente precisa ter Low Resistance Security, que vai ser a nossa Lower Hanging Fruit, e o Chain State of Delivery. Por que, que essa Low Resistance Security ela é Low Hanging Fruit? Porque a gente tem os alvos maiores, a gente tem os alvos mais extremos, mais complicados, né, que o preço vai ter que andar muito para chegar, e a gente tem os alvos menores. Essa Low Resistance Security que a gente encontra intradiária, ou então um ponto de liquidez que vai estar perto e bem bonito, é a Low Hanging Fruit. Porque o mercado não precisa de muito esforço para chegar lá. Ele vai lá naturalmente fazer seu ciclo de captura de liquidez. Então por isso que essa é a Low Hanging Fruit. Perfeito? E por último, depois de ter identificado isso aqui, a gente precisa ter um Change State of Delivery. É isso, é bem simples. Aí a gente faz o Change State of Delivery e a gente vai ter lá o Long Hanging Fruit. A gente vai ter a nossa entrada. E aí, Risk Management é bem simples também. A gente tem a expansão diária, então quando a gente estiver num candle de expansão diária, a gente vai ter o risco de retorno de 2,5 para 1 ou de 2 para 1 no máximo, com espaço até a Low Resistance Security, a Low Hanging Fruit. E o nosso Stop Loss ele vai ficar sempre protegido no fundo, ou no topo do dia, ou no Propulsion Block. Ok? Sempre, sempre isso. Se você não conhece esses conceitos, novamente, tem vídeos aqui no canal que você pode estudar. E se você já conhece um pouco de ICT e ICMC, você já pegou aqui o que eu estou querendo dizer com todas essas coisas, né? E o outro de reversão diária. Aqui a gente tem o risco de retorno de 2 para 1 ou de 1,5 para 1, tá? Com espaço até a abertura diária. Aí o nosso low hanging fruit vai ser a abertura diária. Porque um candle de reversão no diário, normalmente, por exemplo, ele sobe, 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 depois ele desce, 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 para fechar um martelo, por exemplo, e aí ele vai até a abertura do candle diário, sabe? Então essa movimentação que ele volta tudo até a abertura diária é a nossa low hanging fruit. E ela precisa também ter low resistance security. Então low resistance security intradiária ali dentro do próprio candle do dia. Beleza? E o stop loss ele vai ficar sempre protegido no fundo ou no topo do dia. Ou seja, quando a gente tiver colocado um fundo ou um topo que a gente acredita que vai segurar como fundo ou topo do dia, nosso stop vai ficar ali e o nosso risco de retorno ele vai ser calculado, né? Justamente nosso ponto de entrada até a abertura diária para o take e com o stop aqui no fundo ou topo do dia. E aí a gente precisa que isso bata ou um 2 para 1 ou um 1,5. Beleza? Esses são os dois riscos de retornos. Então, com isso, vocês já conseguiram pegar mais ou menos o que seria o low hanging fruit. Eu vou mostrar para vocês agora operacionais, ou seja, operações verdadeiras que eu peguei utilizando o low hanging fruit. Perfeito pelo TradingView. Eu lembrando que eu opero três classes de ativos. Eu opero câmbio, principalmente o dólar. Na verdade, só o dólar, câmbio dólar, Shao e índices. Esses são os três ativos principais que eu utilizo aqui. Então, se você quiser me copiar, literalmente você pode pegar esse trading plan e copiar ele, utilizando essas três classes de ativo igual eu utilizo. Beleza? Ou então você pode usar em qualquer outro ativo também vai funcionar. Porém, eu particularmente utilizo nessas três e eu sei que ela tem uma eficácia absurda nessas três classes de ativo. Porém, você pode usar em outros também. Você pode usar em GBP-CHF, Audi CAD, Euro CHF, GBP Audi, Shag USD, na prata, né? Que é o Shag USD. Pode usar na platina, no cobre, qualquer um desses ativos, beleza? O que importa é que eles tenham um pouco mais de liquidez, tá? Eles precisam ter liquidez ali para ter esses modelos. Você pode usar no óleo também, né? No petróleo, no heating oil, na gasolina, tá bom? Vamos lá então para os exemplos. Certinho, pessoal. Então, aqui eu tô menor no centro da tela, como vocês podem reparar. Aqui, então, ali a gente tem o nosso checklist, o nosso trading plan, que eu acabei de mostrar para vocês, que a gente vai estar marcando check aqui conforme as coisas forem acontecendo. Beleza? A gente precisa então começar pelo High Time Frame, Institutional Order Flow e John Liquidity. Bom, o nosso Institutional Order Flow ele acabou de reverter aqui para cima, né? Olha só, a gente formou um fundo aqui. Esse fundo é confiável por diversos motivos. Não cabe eu a dizer, né? Explicar tudo aqui nesse episódio.
mas ele é sim confiável por muitos motivos. E aí a gente deixou essa Fair Value Gap aqui, beleza? A gente deixou essa Fair Value Gap aqui. A gente então tem um alvo nessa outra Fair Value Gap aqui em cima e nesses topos aqui em cima. Então, primeiramente, nessa Fair Value Gap e nessas máximas aqui. Conforme esse próximo dia ele for abrir, ele vai ter um bias de alta. O nosso John Liquidity vai estar em cima e a gente vai estar encaixando isso basicamente dentro de um IRL-RL. Porque a gente vai estar traçando essa Fair Value Gap aqui. E a gente quer ver o próximo dia, então, reverter aqui dentro dessa Fair Value Gap. Beleza? Então a gente já tem o nosso Higher Time Frame Institutional Order Float, os Fair Value Gaps, RL, RL, e a gente tem o nosso alvo, o nosso Journal Liquidity aqui, e nessa Fair Value Gap aqui, no fechamento dessa Fair Value Gap. Então o nosso primeiro ponto, ele já está marcado. A gente pode vir aqui e marcar um check nele. Primeiro ponto, ok, beleza, tudo perfeito. Segundo ponto, Higher Time Frame Market Maker Model barra CRT. Muito bem, se caso a gente venha fazer então a manipulação abaixo dessa mínima aqui, a gente pode acabar fechando em CRT. A gente pode acabar fechando aqui uma reversão. Então ele está encaixando de certa forma em uma manipulação, né? Ele manipular essa mínima aqui desse último dia, tendo essa Fair Value Gap. E isso encaixa em um Higher Time Frame Market Maker Model. Se a gente colocar no tempo gráfico de 1 hora, vocês vão ver que ele sim pode se encaixar dentro de um Higher Time Frame Market Maker Model. Aqui sendo a Original Consolidation. E aí ele vem aqui fazer a mínima. E aí ele volta para cá. Então, ou seja, o Market Maker Model tem um gráfico maior. Perfeito? Então, Higher Time Frame Market Maker Model barra CRT também. A gente pode marcar isso aqui. Ok? Eu vou só tirar essa Fair Value Gap aqui. Vocês já entenderam, né? Que aqui é o ponto que a gente quer. E aqui em cima a gente tem a abertura semanal. E aqui é a abertura, a máxima, né? Beleza, então agora a gente precisa ver se isso aqui vai ser um candle de expansão ou um candle de reversão. Como a gente tem a nossa Fair Value Gap aqui embaixo, né, que eu marquei para vocês que vem até essa mínima aqui. Bom, isso aqui só pode ser um candle de reversão. Porque um candle de expansão é aquele que abre, deixa pouco pavio e já começa a expandir direto. Já vai embora expandindo rapidamente. Então não pode ser, né? Ele vai ser provavelmente um candle de reversão. Que é um candle que vai deixar bastante pavio. Novamente, se a gente for aqui no diário, o que vocês podem reparar? Que candles de reversão, eles são tipo esse aqui, ó. Isso aqui é um candle de reversão. Candle de reversão. Candle de reversão aqui. Beleza? Que deixam bastante pavio, né? Isso aqui, queda de reversão, queda de reversão, queda de reversão. Isso aqui ele pode ser uma queda de reversão. E, normalmente, esses quedas de reversão eles acontecem quando a gente encosta em um key level, né? Então, por exemplo, isso aqui é um queda de reversão que a gente veio na mínima aqui. Começou um CRT, tá vendo? E aí depois que a gente já tem um bias, a gente já tem uma força entrando no mercado, aí a gente tem quedas de expansão, ó, expansão, expansão. Tá vendo? Aqui, quando a gente já colocou a mínima foi colocada para um candle de reversão. E aí depois ele começou a expandir, deixou vários candles de expansão. Certo? Então, normalmente, ó, candle de reversão, reversão, onde na máxima. E depois, quando ele começou a expandir, aí ele começa a expandir com candles de expansão diária. Então, aqui, como eu estou esperando ele colocar a mínima bem aqui nesse ponto, candle de reversão diária. Beleza? Então, é isso que eu vou estar esperando. E para um candle de reversão diária, então, a gente vai preferir pegar nossas operações, escolher pegar nossas operações na Kill Zone de Nova York. Esperando que Nova York vai colocar a mínima do dia nesse caso. Então vamos aguardar que o candle vai abrir, ó, o candle da terça-feira ali. E ele vai vir descendo, descendo, descendo. Aqui ele vai interagir com o nosso key level, ó, mas não está revertendo ainda. Agora chegou em Nova York. Aqui sim a gente vai esperar o nosso Change State of Delivery então. Beleza? A gente já está encaixando aqui os conceitos. Bom, a gente pode marcar aqui então o que? O nosso candle de reversão diária. E também a gente pode marcar nossa Lower Resistance Security. Por quê? A gente olha aqui para cima. Isso aqui é Lower Resistance Security. Certo? Vários equal highs aqui, olha só. Isso aqui fechando em equal high, ó. Tá vendo? E a gente está abaixo da abertura semanal, que é um ponto de discount. Serve como suporte para o preço. Então, se ele fizer um Change State of Delivery aqui no tempo gráfico menor, ou no próprio H1, a gente vai confirmar então para a gente suportar esse preço para cima, segurar para cá. Nesse caso, o nosso low hanging fruit ele vai ser até a abertura desse dia, porque é um candle de reversão, então a gente vai focar em pegar até a abertura. Aonde que está a abertura? Aqui às 5 horas, ó, pelo menos aqui nos pares de Forex. É o nosso Daily Open.
Descendo aqui então o tempo gráfico, a gente pode esperar o nosso Change State of Delivery acontecer. A gente tem aqui então sendo como ponto que se ele romper, ele vai fazer o Change State of Delivery. Ele fez ainda o Change State of Delivery? Não. Vamos esperar. Ó, agora ele fez o Change State of Delivery, tá vendo? Ele fazendo o Change State of Delivery, aí sim o nosso low hanging fruit ele vai ser da onde? Vai ser daqui até aqui em cima no nosso Daily Open, beleza? Dada essa informação, então, a gente pode fazer o quê? Executar aqui, mirando lá no nosso Daily Open. Aqui a parada é o seguinte, lembra do nosso checklist que eu mostrei para vocês, do nosso trading plan, sobre o gerenciamento de trade, nosso gerenciamento de risco? Quando a gente está nesse dia de reversão aqui, a gente vai operar aqui e vai deixar o stop sempre abaixo da mínima do dia que a gente quer ver segurar. E aí a gente quer ver o preço ir até o Daily Open, ou até próximo desse Daily Open. E a gente tem mais lower resistance security aqui nesses pontos, ok? Mas o nosso hanging fruit, ou seja, o nosso sweet spot, o nosso ponto crucial ali, mais interessante, vai ser o preço do Daily Open, da abertura diária, ou então algum ponto de liquidez que esteja próximo. Então, por exemplo, esse ponto ou esse ponto aqui em cima, que são pontos de liquidez que estão próximos. Ok? Então a gente tendo esse change in state of delivery aqui embaixo, a gente pode executar a operação compradora aqui, nesse ponto. Deixando o stop aqui na mínima do dia. Vou deixar aqui por perto desses pavis. E ele tem todo esse espaço aqui para respeitar agora, olha só. Ele tem todo esse ponto aqui para rejeitar o preço, isso aqui sendo o nosso order block. Então eu vou deixar aqui próximo da mínima diária aqui, ou o mais aconselhado seria deixar um pouco abaixo. Porém, por questão de risco de retorno, eu vou deixar assim, ó, só um pouco aqui abaixo desses fundinhos, né, porque eu não quero ver ele voltando mais aqui. Então, se a gente for mirar, a gente vai mirar aqui no Daily Open. Isso já vai dar pra gente o nosso 1,5 de risco de retorno. Nesse caso, a gente poderia segurar até o 2, porque está bem próximo. Porém, em respeito máximo ao meu trading plan, eu vou colocar exatamente 1,5 de risco de retorno. Beleza? E aí você faz o seu cálculo aí de entrada, né, de quanto você quer arriscar, 1%, ou não sei quanto que você opera. Com esse modelo, por ele ser bem tranquilo, bem eficaz e muito assertivo, você pode até operar com 2% de risco da sua conta, tá bom? Mas ok, teve change state of delivery, então a gente pode marcar o último ponto aqui. Esse daqui da expansão diária, né? Ou é um ou é outro, então bota essa bolinha branca aí. E aí você vai ter esse ponto aqui, esse change state of delivery, para você poder executar e o preço ir até lá. Então, o que vocês vão ver aqui é o preço descendo até ali, executando a nossa operação. E depois começando a alinhar, fazendo aqui o propulsion block. E indo até o nosso nível, nosso alvo. Como eu falei, ele acabou subindo bastante aqui, foi um baita de um candle de reversão, olha só como ele está no diário. Porém, o ponto-chave mesmo é aqui. A gente poderia ter terminado um 2 para 1, porque não estava tão longe, né? Estava bem próximo aqui, tá vendo? Mas nesse caso, eu gosto de deixar então aqui no 1,5 para não arriscar. A gente já pegar ali rapidinho o nosso stake, beleza? E você pode ver que o preço depois ele enrolou em cima porque ele já não vai mais expandir muito, porque já é um candle de reversão que deixou muito pavio e tal, então ele não vai expandir tudo nesse candle. Perfeito? Então esse foi o primeiro exemplo para vocês desse modelo. Bem, pessoal, então nosso próximo exemplo aqui é mais antigo, só que é um exemplo que eu gosto muito também, porque eu justamente peguei isso aqui, tá? Duas vezes peguei esse aqui com dois modelos, basicamente, mas o da Long Hang Fruit eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Que foi justamente aqui em junho, né? Em junho aqui de 2025, já faz um tempo, né? Faz alguns meses aí, mas a gente estava então com o hard time frame institutional order flow de alta, justamente trabalhando aqui nessa expansão de alta em relação vindo até esse topo. Então, ou seja, a gente tinha esse order flow e esse drawn liquidity se dando por um higher time frame market maker model. Então esse aqui era o market maker model já do próprio tempo gráfico maior, tá? Original consolidation, para quem conhece, né, o market maker model. Certo? Aí a gente fez a primeira fase de distribuição, segunda. Aí aqui a gente estava trabalhando em uma etapa do market maker model que é uma expansão bem forte. Então o tempo também estava apropriado, beleza? Então o nosso institutional order flow é esse dia alta, como você pode ver subindo aqui pelo diário. Pelo 1 hora também a gente estava fazendo então esse price action de alta, né? E aí a gente precisa esperar ele se encaixar
em alguma dessas duas coisas. Então a gente já tem o primeiro ponto, o Higher Time Frame institucional de Flow e John Liquid, sendo o primeiro lá em cima e o segundo aqui. A gente tem esses dois John Liquid, esses dois motivos para o preço subir, que a gente busca um tempo gráfico maior. E aí a gente precisa encaixar isso no Market Maker Model Higher Time Frame ou CRT. Nesse caso, se eu vier até para o tempo gráfico maior aqui, no H4, no diário, você já vê que a gente não tem Fair Value Gap aqui nenhuma, tá? Mas a gente tem liquidez de CRT formada por candles. Então a gente tem esse ponto e esse ponto, ó. Isso aqui é basicamente um CRT. E lá em cima a gente tem o alvo do Higher Time Frame. Então a gente está já encaixando isso aqui também dentro do outro contexto que é o CRT. Tá certo? E nesse caso, a gente tem que esperar então ele interagir aqui com essa mínima, né? Manipular essa mínima para depois a gente ir. O que é interessante, vamos colocar com o tempo gráfico de 1 hora, é que ele vai interagir com esse CRT, e aí lembra quando a gente... que tipo de candle que a gente espera acontecer no diário quando a gente interage com o PG Array, com o Key Level? São candles de reversões, né? Candle que deixa bastante pavio. Então, se a gente quiser operar ele vindo até aqui embaixo e começando a reverter, a gente tem que esperar o candle de reversão. Ok? E aí, para ser um candle de reversão, tem que acontecer a mínima do dia em Nova York. Vamos ver o que acontece. O preço ele vem aqui em Ásia, nada interessante pra gente. Aí ele vem aqui em Londres e ele coloca esse paviozão, olha só, interessante, né? E faz o Chain State of Delivery. Aqui acontece o seguinte, ele fez a manipulação dessa mínima, só que com o DXY, basicamente, tá? Ele fez a manipulação dessa mínima com o DXY. Deixa eu voltar no replay em todos aqui. Deixa eu colocar, eu acho que aqui, ó, charts. Opa. Pronto, rapaziada, foi mal. É que eu não tinha configurado para esse layout aqui em específico. Mas beleza, a manipulação ali embaixo ela foi com uma SMT. Então olha ali o DXY ativo do meio, como que ele manipula a máxima, né? Então ele vem aqui na máxima que a gente queria que fosse manipulada. E o DXY, ele é o ativo que faz SMT com o LSD. Eles se movem exatamente ao contrário um do outro. É muito semelhante à estrutura, só que invertido, né? O DXY sobe e o LSD desce. E aí a gente tem essa SMT, porque o DXY captura essa máxima e o LSD não. Então isso aqui meio que quebra um pouco a gente, porque ele está colocando essa mínima de um candle de reversão em Londres. Então, Nova York não vai fazer muita coisa. Então, olha só, a gente poderia ter operado aqui embaixo com um modelo mais arrojado, que não é o Long Hang Fruit. Porque o Long Hang Fruit, como vocês sabem, é para a gente pegar candles de expansão ou de reversão. Para o candle de reversão, tem que ser Nova York colocando a mínima. E para o candle de expansão, tem que ser Londres colocando a mínima. Nesse caso, é um candle de reversão com Londres colocando a mínima. Ou seja, não é nenhum nem outro. Beleza? Mas a gente começou esse CRT. Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar o próximo candle vir. Porque como esse aqui fez a manipulação e essa mínima vai começar a segurar, o nosso próximo candle diário pode ser um candle de expansão diária em direção a esses alvos aqui em cima. A máxima do CRT e a buy side liquidity aqui. Certo? Isso aqui é uma boa assinatura de preço mostrando essa reversão pra gente. Com essa SMT. Então, a gente já tem, né, os dois pontos aqui primeiros e mais importantes, né, de certa forma. Nossos direcionais aqui. E agora a gente precisa esperar então o próximo dia. E esperando aqui o próximo dia abrir. Vamos lá. Ó, ele abriu aqui, quarta-feira, tá? Quarta-feira abriu aqui, então, aqui, nesse ponto. Vamos botar isso aqui pra frente. Daily Open. A gente quer ver então o que? Londres colocando a mínima do dia, beleza? Essa fase aí que ele deixou esse pavio pra cima e começou a voltar, ela é insignificante, porque ela tá na Ásia e ela tá só gerando liquidez ali em cima. A gente tem um John Liquidity mais pra cima, então a gente não quer operar pra baixo. Essa fase aí é simplesmente fazendo um pullback, fazendo retração e gerando liquidez, tá? Então a gente espera. Para hoje a gente está esperando o quê? Um candle de expansão. Certo? Então perceba como que a gente vem pouco aqui abaixo da mínima do dia. Tá vendo? Aqui tá a abertura diária. A gente vem pouco. A gente coloca um pavio pequeno aqui embaixo. Compara com o candle de reversão. Compara. Esse pavio é inúmeras vezes maior do que esse aqui. Esse aqui é bem pequeno. Então esse candle aqui suporta a expansão. Ele pode expandir. A gente tem a Lower Resistance Security aqui e aqui.
Então a gente vem aqui e a gente marca isso. Qual o possível candle? Candle de expansão diária. Então não vai ser a reversão, né? Vai ficar stand-by. Lower Resistance Security tem. E só falta o Change State of Delivery agora, né? A gente vai ver agora acontecendo. Aí aqui então, nosso Change State of Delivery pode ser pelo próprio H1 aqui em cima. Se ele romper isso aqui para cima, é um Change State of Delivery. Ou a gente pode descer, vir no 15 minutos ou nos 5 minutos. Para procurar um mais rápido, né? Um mais... Opa, tá no 1 minuto, na verdade. Não coloquei sem querer. No 15 minutos pra gente procurar um mais rapidinho, né? Então, pelo 15, a gente tem aqui já, ó, direto. Esse aqui. Já rompeu o que a gente State of Delivery. Então, considerando aqui pelo 15 minutos, essa aqui é a mínima do dia. E aí você lembra, a gente tem um Change State of Delivery. E para dias de expansão diária, a gente pode ter dois stops. Ou na mínima do dia, se a gente operar direto no Change State of Delivery. Ou na mínima do Propulsion Block, se a gente quiser esperar o Propulsion Block acontecer. Que a gente procura sempre aqui pelo 15 minutos mesmo. Ou no máximo pelo 30 minutos. Mas no modelo aqui, que a gente vai deixar o stop abaixo da mínima, ele já bateu aqui. E isso aqui está em Londres, né? E aí, se a gente quisesse pegar essa operação, então, aí a gente pegava aqui, com o stop aqui na mínima do dia, esperando que essa aqui vai ser a mínima do dia mesmo, de fato. E a gente tem liquidez, liquidez. Como a gente está no dia de expansão, a gente vai mirar para cima do Daily Open. Pode mirar à vontade para cima do Daily Open. No 2,5 para 1 ou no 2 para 1. Aqui vai depender da liquidez que a gente vai mirando. Nesse caso, eu vou mirar no 2 para 1. Padrão. Por quê? Pegando esse topo aqui, que é o próprio dia de hoje, a própria máxima do dia de hoje. Então, esperando que o preço vai andar isso aqui tudo e voltar até a máxima atual do dia. Eu poderia mirar também aqui, nesse topo aqui em cima da máxima do dia anterior. Beleza? Mas aí, eu gosto de arredondar o meu risco de retorno. Porque se eu mirar ali, ele vai ficar exatamente 2,5. Então, tá muito bom, bem arredondado. Quando tá 2,40, 2,30, eu sempre jogo para menos. Quando tá 2,70, eu jogo para 2,5, sabe? É sempre ou 2,5 ou 2. E tem que caber. Então, eu particularmente gosto de mirar aqui então já mais conservador nesse alvo aqui, que já vai me pagar mais ou menos 2 para 1, só colocar um pouco mais acima aqui. E já vai me pagar o 2 para 1, como você pode ver. E para mim já tá excelente. E depois eu vou mostrar outra entrada. Né? Se tiver, eu não sei. Eu vou ver se vai ter uma próxima entrada no Propulsion Block. Se tiver, a gente vai ver junto. Beleza? Então aqui o preço ele vai começar aí e chegar lá no nosso alvo. Tá vendo? Aqui nesse caso, ó, ele, cara, não voltou, né, no nosso ponto aqui. Certo? Não voltou no nosso ponto. E nem pela 1 hora ele voltou exatamente na nossa entrada. Então isso aqui é uma entrada que a gente teria que ficar, né, basicamente de fora. A não ser se a gente tivesse pegado aqui de abertura. Bem na abertura aqui do candle. Tá vendo? Só que não é algo interessante. Ou então se a gente tivesse descido o tempo gráfico para 5 minutos e pegado de abertura, né, quando ele fez esse Change State of Delivery. Mas no geral foi um price action clean, só que ele não foi do jeito que a gente queria. Porém, vocês têm que lembrar que quando Londres coloca essa mínima aqui, Nova York também pode continuar a expandir. Então, se a gente vier aqui para H1, a gente vai ver que a gente tem o Change State of Delivery aqui, e a gente pode usar isso ou outros speed arrays aqui para formar propulsion blocks, como essa Fair Value Gap aqui, para Nova York continuar a fazer essa expansão. Perfeito? Então eu vou passar mais um candle de 1 hora aqui, que seria um candle aqui fora de kill zone, né? E agora descendo o tempo gráfico, a gente pode esperar Nova York formar esse propulsion block. Certo? Então ele volta ali até o ponto em que a gente queria ver. Ele faz o Change State of Delivery. Certo? E agora a gente tem essa nova Lower Resistance Security aqui. E a gente tem um novo Change State of Delivery. Certo? Não, na verdade o Change State of Delivery é lá em cima ainda, calma. Ele não fez Change State of Delivery ainda. Beleza. Ele acabou indo embora, né? Direto aqui, sem a gente, nesse exemplo. Como você pode ver, ele não voltou para executar a gente nem na primeira operação. E nem veio fazer o Change State of Delivery aqui. Depois, nem pela M5 aqui em Nova York. Mas Nova York deu a continuação que a gente estava esperando. Só que nem pelo Change State of Delivery do H1 e nem pelo Change State of Delivery do M15. Fazer o que? A gente ia ficar de fora dessa mesmo. Não teria o que fazer nesse caso. Porém, foi um trade bem interessante. Quando eu operei, eu peguei aqui atrás essa operação aqui e acabei ficando de fora dessa. Porém, como você pode ver, por mais que o preço ele acabou trolando ali em fazer o Change State of Delivery e executar a gente, ele ainda deu uma expansão bem clean até os pontos aqui que a gente estava esperando, ó.
vendo? Nesse candle grandão, e olha só como é que fechou um candle de expansão pelo diário. Bem grande até lá em cima. Então, nesse caso, foi um setup válido, contexto válido, tudo válido, porém a gente ficou de fora porque o preço não voltou para executar a gente e tá tudo bem. Perfeito, rapaziada, então vamos para mais um exemplo aqui. Outro low hanging fruit, foi bem recente esse aqui no USD e tem vários outros exemplos no meio desses e ainda vão ter muito mais exemplos mais para o futuro. Porém eu estou escolhendo assim alguns aleatórios, tá? Teve outros aqui também nesse dia aqui em específico, né? Uma reversão aqui, mas eu estou escolhendo essa aqui que vocês vão ver agora só porque sim, sei lá, teve operação aqui também. Enfim, eu tô pegando qualquer exemplo que eu tô vendo aqui, que eu me lembro de ter pegado alguma operação. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte cenário, né, pelo Real Time Frame. Se a gente coloca aqui no diário, a gente vai perceber. Vocês lembram? Eu tinha mostrado para vocês essa Fair Value Gap aqui. A gente já chegou, já interagiu com esse ponto aqui, começou a travar nele. Porém, a gente ainda tem aquele alvo lá em cima. E agora a gente fez o seguinte. A gente tem o seguinte alvo, então. O nosso institutional order flow continua sendo de alta. Olha só como a gente rejeita as mínimas. Como que a gente vem dentro da Fair Value Gap aqui. Vem rejeitando ela, a Fair Value Gap diária. Então a gente ainda está com o order flow de alta. Institutional order flow de alta. Então a gente tem alvos aonde? Aqui em cima. Buy side e buy side lá em cima. Ok? E esse alvo aqui em cima ele é bem interessante. Porque a gente já tem o order flow de alta, o draw liquidity, e ele também como você pode ver, a gente não tem, a gente até tem, né, a Fair Value Gap aqui atrás, mas não é uma Fair Value Gap clean, que a gente faz aquele primeiro toque e expande. Foi aqui, ó, aqui foi uma Fair Value Gap muito clean, que a gente fez aquele primeiro toque, né, a primeira mitigação e a gente foi. Aqui a gente já tá tocando nela pela sexta vez, basicamente, né, pela sétima vez, ok? Então eu vou considerar o que aqui? Esse CRT, beleza? Que é o CRT também é o Market Maker Model, né? Igual a Fair Value Gap, a RL e a RL. Olha só, a gente veio e colocou o candle de manipulação aqui, que é um candle de reversão, inclusive foi um candle que dava para ter operado no modelo, só que eu pulei esse, vou pular esse exemplo, vou dar o outro exemplo aqui do próximo dia que vai vir. Esse candle aqui de expansão, a gente poderia ter tentado operar também. E agora vamos ver o próximo candle aqui, como é que ele vai desenrolar. A gente então tem alvo lá em cima, e se a gente descer por H1, que eu também falei para vocês que é interessante a gente ver o order flow pelo H1 e tudo mais, vocês já vão ver que a gente vai ter basicamente feito essa reversão aqui e estamos começando a segurar para cima aqui. Então o que, que a gente pode procurar? Candles de reversão aqui ou candles de expansão, vai depender. Para cima, vamos comprar aqui, já temos nosso bias. Então a gente já pode vir aqui e marcar os dois pontos principais. Agora a gente precisa esperar para ver as outras coisas. Se vai ser um candle de reversão ou um candle de expansão. Candle de expansão, ele chega ali até um determinado ponto rapidinho em Londres e já começa aí. Nesse caso a gente tem inclusive um premium discount aqui, onde a gente pode esperar o preço vir até abaixo dele. Então vamos ver o que o preço vai fazer. Ele tem que criar low resistance security também, então ele tem que criar liquidez aqui. Ele tem essa liquidez aqui, mas se ele criar mais aqui vai ser interessante. Vamos lá, abrimos o candle diário aqui agora. Começa operando para baixo, Londres vem, tá vendo? Vem descendo, aí não sobe muito forte, nada demais. Bem fraquinho. Não bota um pavio realmente. Ah, na verdade não, Londres é agora. Ele era a Ásia, né, gente? Meu Deus, ó. Desculpa, rapaziada, confundi. Essa aqui é a Ásia, né? Então a Ásia ignora, a gente nem opera nada na Ásia. Então a gente poderia ter o quê? Caso Londres fizesse o sweep aqui embaixo, foi mal, gente, esse verde é a Ásia, né? Até eu me confundi aqui. Aqui o azul é Londres. Então Londres seria, se fosse um candle de expansão, Londres ia vir nessa mínima, colocar uma mínimazinha pequena para começar a expandir. Só que vamos ver se é isso que acontece. Ó, Londres não foi lá. Londres nem chegou próximo de vir aqui para colocar a mínima diária. Londres ficou lateral, fazendo o quê? Girando o lower resistance security aqui, ó, com esse ponto aqui em cima. Então aquela nosso relative equal highs, né, nossos topos parecidos aqui. E aí sim, Nova York vem aqui embaixo, aonde? Na região do discount, ó, do range, tá vendo? Daqui para baixo é nosso discount, né? Daqui para baixo a gente tem então os nossos PD arrays. E a gente já tinha expandido no dia anterior. Quando a gente está num dia posterior a uma expansão assim, a gente pode ter qualquer um dos três tipos de candles. Quais são os três tipos de candle? Expansão, consolidação e reversão. A gente opera reversão e expansão, mas a gente pode ter tanto
expansão, reversão e consolidação. Nesse caso, a gente está esperando aqui um candle de reversão, já que a gente tem o bias de alta, a gente quer ver ele vindo para cá, para esses pontos, e a gente está nesse high time frame de liquidity, nesse high time frame CRT e tudo mais, tudo de alta. Então a gente vai esperar ele colocar esse State of Delivery. Aqui a gente pode ir para 15 minutos. A gente pode marcar aqui agora, tá vendo? Vai ser uma reversão diária. Expansão não é uma expansão. Temos Lower Resistance Security. Aqui Lower Resistance Security, Lower Resistance Security. Aqui esses topos aqui também Lower Resistance Security. E tem a abertura semanal lá em cima também. Então aqui agora é só a gente esperar o Change State of Delivery acontecer. Beleza? Aqui em Nova York, vamos lá. A gente vem para baixo da mínima aqui da Ásia, bem interessante isso. A gente precisa ver o Change State of Delivery acontecendo. Aqui a gente tem Change State of Delivery? Não. Ainda não. Ainda não. Agora a gente tem o Change State of Delivery. Aqui, ó. Vou colocar Change State of Delivery aqui. Agora sim a gente tem o Change State of Delivery bem nesse ponto, tá vendo? A gente rompeu esses 3 candles aqui, de pra cima, né? Esse candle de baixo pra cima. Aqui a gente tem operação compradora. O stop vai ficar aqui na mínima do dia. Eu não vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar aqui para otimizar risco de retorno. Nesse paviozinho que está bem próximo ali, inclusive. Se o preço voltar aqui, ele provavelmente vai pegar essa mínima também. Mas eu não estou colocando tipo aqui, nem aqui em cima, sabe? Eu estou colocando aqui, ainda é um lugar bem seguro para estar deixando o stop. E aí nesse caso a gente vai mirar onde? Na abertura diária, que é o sweet spot, né? O ponto principal ali mais melzinho na chupeta pra gente estar levando a nossa operação. Então 5. Aqui às 5 da tarde, a hora que abre, nosso daily open tá aqui. A gente vai levar até lá. A gente, nesse caso, tem uma liquidez bem próxima aqui, ó. Que a gente poderia mirar e aí daria 2,5. Só que eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. Não quero de reversão, não. Então eu vou deixar aqui no 2 para 1 mesmo. Tá passando só um pouquinho do daily open, só um pouquinhozinho mesmo tá passando. Mas mas isso aqui já tá considerável, né? Já tá bem interessante. A gente teve nosso Change State of Delivery, nosso último ponto a ser marcado, então, nosso último check. E aí é só a gente esperar agora que o preço rapidinho foi lá. E depois ele acabou continuando indo lá para cima. Porém, operando aqui na hora, não tem como a gente ter a plena certeza disso, né? Inclusive, ele foi até na máxima do dia anterior aqui. Que é um ponto de low resistance security, né? Então ele tem toda essa liquidez aqui para ele vir. Só que, para deixar o setup mais smooth, mais clean, mais hanging fruit ainda, para a gente não passar sufoco, não passar drawdown, não passar aperto, pode botar um 2 para 1 aí que tá excelente. Beleza, rapaziada, então o nosso último exemplo aqui pra gente estar finalizando esse vídeo, que já tá uma mega aula, né, gigante, nem em curso por aí você vai encontrar um material tão avançado assim. Aqui você encontra de maneira gratuita. E lembrando, pessoal, vocês têm o meu contato no link, tá bom? Que vai estar na descrição, no comentário fixado. Entrem lá, dão uma olhada no material MF. Vai ter também o link para baixar o PDF, beleza? Junto do MF, do curso MF e o meu contato, pessoal, para vocês poderem estar tirando suas dúvidas também, tá entrando em contato comigo, perguntando qualquer coisa que vocês quiserem. Perfeito? Aqui então a gente tem o nosso último exemplo. Se você quiser se aprofundar, né, nessas coisas todas, também é só você me chamar lá. Tem o curso do MF, né, que é extremamente aprofundado, beleza? Se você tiver dúvida em qualquer uma dessas coisas, todas as suas dúvidas vão ser sanadas a partir do momento que você entrar no curso e estudar a parada. Sua vida vai se transformar mesmo de verdade. Eu não falo isso nem brincando, é de verdade mesmo, porque eu vejo as pessoas entrando lá e mudando mesmo. Então, aqui a gente tem o nosso último exemplo. A gente precisa ter um high time frame extensor default John Liquidity. Inclusive eu tenho que apagar essa aqui, né? Mas vamos lá. A gente já tem aqui, vocês conseguem reparar bem tranquilamente, né? Fair Value Gap que a gente tem aqui. E nesse caso, lembra que eu falei para vocês que pode ser uma Fair Value Gap com SMT Fill? É o que a gente tem aqui nesse caso. Porque se eu puxar aqui o EURUSD com o GBPUSD, vocês vão ver que o EURUSD ele preencheu completamente essa Fair Value Gap, enquanto o GBPUSD fez essa SMT Fill aqui. Ele não chegou nem a encostar nessa Fair Value Gap. Então isso aqui é uma SMT Fill. Vocês podem ver vídeo aí antes no canal, anterior no canal, que eu dou esse mesmo exemplo aqui, ensinando que é SMT Fill. Então nesse caso a gente tem até o opcional, né? Nesse caso, então, a gente tem o High Time Frame Extensor Default Ground Liquidity. Ground Liquidity aqui em cima e continua sendo no mesmo nível aqui em cima. Olha só, gente, como vocês podem ver, né? É tudo dentro desse período aqui que eu mostrei o exemplo aqui para vocês. Teve mais exemplo aqui
a gente poderia ter operado, mas eu estou pulando esses exemplos, pulando essas operações. A gente teve aqui também, na verdade não, nesse dia não, mas no que eu vou mostrar para vocês sim, nesse candle aqui não, que isso aqui foi uma notícia, um evento econômico, que fez toda essa movimentação sozinho, basicamente. Mas a gente ainda tem os alvos lá em cima, aqui e aqui em cima, né? Aqui em cima já é um ponto, uma piscina de liquidez muito forte. E aqui também é um ponto de liquidez. Então a gente tem um institutional order flow de alta, porque a gente está rejeitando a fair value gap de alta. E aí a gente está fazendo um higher time frame market maker model. Porque é o nosso IRL-RL, né? A gente vem fazer a SMT fill aqui ainda. E a gente vai vir para essa máxima. E isso é um CRT também ao mesmo tempo. Porque se a gente considerar esses dois candles de baixa aqui como um candle, a gente tem um market maker model aqui também. Então a gente tem as duas coisas, cara. As duas coisas. Certo? E aí aqui a gente tem um candle já que também é um candle de reversão e de expansão ao mesmo tempo. A gente vai operar o próximo candle aqui. E esse próximo candle ele pode ser os dois. Ele pode ser tanto de reversão quanto de expansão. Vai depender do profile que aparecer ali no tempo gráfico menor. Tudo bem? Porque ele está abrindo aqui pelo meio do range, né? Então ele pode tanto vir aqui novamente deixar um paviozão ou expandir para cima. Isso vai depender. Vamos botar aqui no tempo gráfico menor. É interessante a gente encontrar nossa low resistance security. A gente tem low resistance security aqui. E é interessante ele deixar low resistance security. A gente tem pontos bem interessantes aqui. Inclusive, olha só. Duas fair value gaps aqui pelo gráfico de 1 hora, tá vendo? Dentro dessa movimentação de expansão. E o premium discount também. Tá vendo? Então, são níveis relevantes aqui. Se a gente for fazer um candle de expansão, a gente já tem a seguinte regra, né? Ele vai vir nessa primeira fair value gap aqui e já começar a expandir. Se ele for fazer um candle de reversão, ele vai vir aqui e começar a expandir. Então, se ele fizer um change state of delivery aqui em Londres, candle de expansão. Se ele fizer um change state of delivery aqui em Nova York, candle de reversão. Certo? Vamos ver lá o que ele vai fazer. Essa aí é a abertura diária dele. Abriu o candle ali na direita. Ele começa indo para cima. Ásia. A Ásia vem aqui para baixo, ó. Então ele meio que já invalida, né, um candle de expansão, porque a mínima aqui teria que ser feita em Londres para ela ser confiável. Só que não é o caso, essa linha está sendo colocada na Ásia. Então vocês vão ver Londres colocando uma máxima mais alta do que essa anterior aqui. E isso vai limpar a liquidez que a gente tinha aqui em cima. Então isso não é muito favorável, não é interessante, verdadeiramente interessante agora a gente esperar que esse candle vai expandir a partir daqui, porque ele meio que bloqueou essa liquidez aqui em cima, ele já capturou. Então a gente precisa esperar. Nesse caso ainda tem a possibilidade de Nova York colocar a mínima. Nova York descer aqui, igual ele está fazendo, na região de discount do range, igual eu falei para vocês, ó. Já só vai lá milimetricamente, abaixo do Weekly Open, dentro dessa fair value gap. E aqui ele pode acabar fazendo essa reversão para a gente. Aqui ele pode acabar colocando esse cenário de alta. Então a gente tem que esperar um change state of delivery. Descendo aqui para o tempo gráfico menor, a gente tem change state of delivery? Não. A gente pode ter aqui, caso ele rompa aqui para cima. Vamos esperar. Nada ainda, nada, nada. Aí a gente tem o 3 minutos aqui. Inclusive, eu peguei essa operação pelo 3 minutos, porque pelo 3 minutos ele tem esse change state of delivery aqui. E aí ele rompendo aqui para cima é um propulsion block. Beleza? Mas eu vou ficar aqui nos 5 minutos. Esperando. Ainda. Esperando. Opa, rompeu o change state of delivery. Interessante. Fazer o rompimento de change state of delivery aqui é o último passo ali, né? Se eu olho aqui para trás, eu vejo uma certa lower resistance security. Não é muito interessante, porque Londres colocou essa máxima zona aqui, né? Bem forte, tá vendo? Em formato de V. E aí meio que isso aqui deixa o cenário mais travado. Então para as 7 ele pode ficar mais complicado, mais travado aqui. Então é um trade de menor probabilidade, por estar numa sexta-feira também. Então eu vou fazer o quê? Entrar aqui, o meu stop. Eu vou deixar aqui embaixo desse ponto, porque aqui já é bem próximo da mínima diária. E não tem como eu deixar muito lá embaixo. Por uma questão de... Senão vai ficar muito caro o meu stop e eu não vou conseguir mirar aqui no Daily Open e nem bater o 1.5. Né? Nem aqui já está batendo 1.5, certo? Então, o que é melhor a se fazer? O que é o mais correto a se fazer? A gente pegar os 50% desse order block. Tá vendo? Como tá ali os 50%. E a gente tentar entrar um pouco mais para baixo dele aqui, ó. Tem tipo aqui assim. Acreditando que ele vai segurar aqui.
que ele vai segurar acima desses 50%, sabe? Vou colocar aqui no temporário de 15 minutos. Que ele vai segurar por aqui, por essa região, tipo desses topos aqui rompidos, certo? Então é isso que a gente vai fazer para otimizar esse risco de retorno. E aí vai ficar 1,84. Como eu falei, eu gosto de arredondar, então eu vou fazer o quê? Eu vou mirar um pouquinho mais acima aqui, bem na máxima, nessa máximazinha aqui, para dar 2 para 1. O que a gente pode esperar? A gente vai ver o preço, ele vai ir e voltar, ó, várias vezes. Tá vendo? O price action é mais demorado, mais complicado. Inclusive ele foi bem perto de chegar aqui no nosso stop, mas ele segurou onde a gente queria, que seria esse 50% aqui, tá vendo? Do order block. Tá? Então, ele acabou pagando esse 2 para 1. A questão do modelo fractal, low hanging fruit, é a gente não mexer no stop. Então a gente não colocar stop break-even, não colocar stop, nada, não mexer em nada. Deixa ele do jeito que ele tá e deixa torar. Deixa, se for stop vai ser stop, se for take vai ser take. Perfeito? Então é isso, rapaziada. Para essa mega aula é isso, né? Eu esqueci de marcar aqui embaixo para esse exemplo, mas acho que vocês já conseguiram entender, né? É uma reversão diária. Tem a low resistance security, mais ou menos, né? Mais ou menos, é amarelo aí, mais ou menos. E chain state of a gente tem. Então, olha só. Isso é o que fez a gente, basicamente, pegar vários trades de qualidade. Com esse setup, com esse trading plan, que você pode só copiar. Baixa, tá aí na descrição, comentário fixado. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu, falou e fui.